Meu nome é Flávia Alcântara, eu sou uma escritora principiante, eu estou publicando agora meu primeiro livro de crônicas pela Caravana. Eu tenho uma carreira como cientista de mais de 20 anos, sou engenheira agrônoma, fiz doutorado em ciência do solo, trabalho com isso, com ciência. Então, eu sempre escrevi muito, mas textos técnicos e científicos. E agora, há pouco tempo, comecei a escrever literatura, crônicas e poesia. Eu vim para cá como se eu não tivesse vivido do avesso, que é o meu primeiro livro de crônicas, publicado pela Caravana, Grupo Editorial, em português e em espanhol. Então é por isso que eu estou aqui em Buenos Aires para o lançamento do livro da versão em espanhol, e a versão em português vai ser lançada no Brasil no próximo mês. Eu comecei a escrever crônicas em 2020. Eu falo que eu escrevo crônicas em tom de travessia, e quando eu chego a uma terceira margem do rio, escrevo também poesia. E essas crônicas vieram muito de vivências que eu tinha guardadas, né? Eu comecei a escrever em 2020, então em plena pandemia eu fui trabalhar em casa e tive mais tempo, né, para tirar esse sonho, essa vontade de escrever da gaveta. E aí eu recuperei essas memórias, né, que eu tinha de algumas histórias de viagem e de coisas que estavam guardadas mesmo, que eu queria colocar em palavras. Eu comecei a escrever as crônicas, criei um perfil no Instagram, @blogaponte, comecei a publicar essas crônicas, e muitas dessas crônicas, né, várias delas foram reunidas no Se Eu Não Tivesse Vivido do Avesso. É engraçado como chega um momento na vida em que nos encontramos com a criança que fomos. Parece que antes desse encontro, e para que ele aconteça, precisamos tomar certa distância de nós mesmos. Eu não sabia que sabia o quanto eu gostava de andar por aí até bem pouco tempo. Na verdade, acho que redescobri esse gosto em 2016, quando fui a Lisboa e saí do hotel na minha primeira manhã lá, debaixo de chuva, só porque queria caminhar até chegar ao Tejo. Depois, no mesmo ano, fui a Santiago de Compostela, mas não fiz o caminho. Cheguei lá por um acaso do destino. Eu percebi o quanto eu gostava daquele clima de andarilhagem. Reconheci em mim uma alma peregrina. O título é porque eu acho que é um dado momento das nossas vidas, a gente descobre que a gente viveu ou está vivendo do avesso. E a gente precisa desvirar. A gente precisa se reencontrar. Então o título vem por causa disso, porque num dado momento da minha vida eu achei que eu estava do avesso, que eu precisava me reencontrar. Então essas crônicas do Se Eu Não Tivesse Vivido do Avesso, elas falam muito sobre um processo de travessia mesmo, de atravessar de um lugar a outro dentro de nós, porque nós precisamos fazer essa viagem interna. Quando a gente se descobre do avesso, para desvirar, a gente precisa fazer viagens internas, travessias internas, buscar nossas referências, quem nós éramos, quem nós gostaríamos de ter sido, quem nós queremos ser. A partir daí comecei a retroceder, ir longe dentro do tempo, buscar as raízes desse gosto. E me lembrei da infância. Além de querer muito ser cigana e desejar verdadeiramente, sem nenhum pingo de medo, que os ciganos me roubassem um dia, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era andar na rua. Gosto muito de andar quando eu viajo, caminhar pelas ruas e observar as pessoas, observar a vida, encontrar nos que são diferentes e ao mesmo tempo iguais, já que somos todos do mundo e somos todos humanos, as semelhanças e as diferenças que nos unem, né? Que nos fazem seres que têm muito em comum, que têm vidas em comum, né? Então gosto muito de caminhar e quando eu viajo, isso tem sido para mim uma grande fonte de inspiração também para as crônicas e até para a poesia também. A ilustração da capa da versão em espanhol, a ilustração foi feita pela minha irmã, Cristiane Alcântara, que desenha muito bem, e o desenho que ela fez, a ilustração que ela fez, tem tudo a ver com o livro, né?